Fala, psiconautas! 93. Então, gente, hoje a gente está abrindo essa live aqui especial para que a gente possa falar um pouco sobre dúvidas em geral, né, em relação ao sistema. Quaisquer que sejam as dúvidas que vocês tiverem, independente do grau de aprendizado que vocês tiverem, eu quero que vocês façam, tá? Façam. Se vocês quiserem falar, basta clicar no íconezinho de levantar a mãozinha, que eu dou a palavra para cada um de vocês. Caso vocês não queiram fazer isso, vocês podem escrever no chat, que eu vou ali lendo, né, uma por uma e respondendo na medida do possível, tá? Johnny, você pode repetir, por gentileza, agora na gravação, a sua dúvida, que a gente iniciou até a falar? Johnny? Tá. O Antônio queria falar alguma coisa também, Antônio? Pode falar. Já pode estar lá no Batman. Não, é só o seguinte, Johan, quando você for introduzir, você ainda não introduziu o seu sistema, correto? Você está A dando minha própria página pessoal, sim, ainda não. sim. Então aí é aquela ementa que você colocou. A gente começa lá de baixo e vai até isso. É que eu quero ver se eu maratono tudo, finalizo, porque eu quero pegar exatamente esse método seu, que eu achei extremamente interessante. Eu estou com alguns casos pontuais, que eu acho que daria, encaixaria perfeitamente o ponto geográfico com aquela influência em cima daquela pessoa que está naquele ponto geográfico. Aí eu estava Isso meio é muito ansioso assim para importante. já fazer isso tudo e já me preparar para, tipo assim, aprendi o Uhum. básico e agora eu vou seguir desse caminho para frente, 100%. Isso. Essa é a ideia, Antônio. Você já terminou? Você quer comentar mais alguma coisa? Não, só isso. Perfeito. Então, Antônio, essa é a ideia, tá? Quando você menciona o método que eu construí, que eu estou construindo, de fato, ainda sobre a prática do Enochiano, Antônio, é interessante que eu diga, que eu mencione novamente, que isso, gente, isso nasceu a partir dos meus parcos anos, meus poucos anos de prática com o Enochiano, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa, gente, se eu aprendo um novo conhecimento mágico, por exemplo, né, vou usar o exemplo do Enochiano, né, eu estive ali com o Frater Goya, eu fui da turma de 2021 no Frater Goya, né? E desde que eu fui da turma de 2021 com o Catergoy, eu tenho praticado o Nokiano ativamente todo o tempo. Tá? E aí, graças aos anjos, bons anjos, que eu consegui adquirir os materiais diários ali, né, para fazer o estudo. E nesse ano, em especial, eu consegui iniciar, eu digo iniciar, que é muito importante deixar essa ênfase aqui, eu consegui iniciar um processo de desenvolvimento da minha própria prática do Enochiano conforme o meu próprio entendimento do sistema. Né? Então, assim, é algo que eu vou apresentar na mentoria para os meus mentorandos ali, que é algo que já tem funcionado de forma muito precisa, muito equilibrada para mim. Tá? Então, quanto a isso, Antônio, é, você vai perceber que eventualmente eu vou criar lives como essa, por exemplo, num dia qualquer, vamos combinar aqui, né? Quem conseguir entrar, que beleza, que participe. Né, que eu vou falar um pouco sobre o meu desenvolvimento, porque eu tenho feito, gente, eu tenho feito muitos rituais ali, testando e desenvolvendo essa nova forma, tá? E como o Antônio disse ali, para quem não conhece, gente, eu estou desenvolvendo uma forma de trabalho com o Enochiano que seja muito combinada com a ideia primordial do que o Di queria quando ele pediu a instrução do sistema, tá? Para quem não sabe, gente, o John Dee, ele
aprendeu, desenvolveu todo o processo mágico dele ali, né, com o Agripa, por exemplo, o Critérios, e ele chegou a uma conclusão de que ele queria um sistema de magia que compensasse um controle geopolítico para a Europa na época que ele vivia. Tá? Então, os anjos entregaram exatamente isso para ele. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? O sistema que eu estou desenvolvendo, sistema não, né? A forma de sistema que eu estou desenvolvendo nesse trabalho, ele condiz muito com o pensamento inicial do dia. Tá? Só dando um exemplo para vocês. O meu uso das tabelas, né, das tabelas enoquianas ali, eu tenho utilizado as tabelas originais do John Dee, não a tabela recente, tá? Que é a tabela da Gonedal. Eu tenho partido do princípio que eu entendo o seguinte: se eu quero desenvolver algo novo, eu tenho que partir, né, do início. Então, eu tenho utilizado ali a tabela original do John Dee e eu tenho desenvolvido a ideia do seguinte, cara, todos os éteres e os agrupamentos de éteres, eles estão determinados ali nas 4 tabelas. Tá? Então, se o Dee queria a recepção, o Dee queria receber um sistema que fosse ativo geopoliticamente, o que eu tenho que entender com isso? Que ele queria um GPS mágico. Essa foi a ideia que eu cheguei à conclusão. Ele queria um GPS espiritual para atingir pontos específicos do planeta. Então, quando foi da entrega dos éteres, por exemplo, nós tivemos ali 91 partes da Terra. Né? E cada agrupamento dessas partes da Terra, elas estavam distribuídas em tabelas específicas ali. O que eu quero dizer com isso para vocês? Só dando um spoiler aqui, né? Já que é uma live aberta, né? Não está fazendo parte da instrução, mas vou dar um spoiler para vocês. A região que compreende o Brasil, eu não estou bem lembrado agora, mas eu acho que é a 58, de acordo com os éteres. Então, tem 91 partes, gente. Na parte 58, ela representa o Brasil, que é a América do Sul. Então, se eu quisesse agir sobre mim mesmo, né, utilizando o sistema enoquiano das tabelas, eu agiria evocando primariamente os éteres, trazendo e afunilando a energia para a parte 58 da Terra, que é o Brasil, obviamente, e a partir dali eu estaria visualizando a mim mesmo, executando o meu ritual, e escolheria qual das 9 funções angelicais estariam mais determinadas para aquilo que eu quisesse fazer. Eu acredito que vocês todos já estejam um pouco mais cientes sobre as 9 funções angelicais. O que eu quero dizer com isso? Né? Cada quadrante das tabelas enoquianas ali, e, por favor, gente, eu vou pedir para vocês, eliminem, neste momento, a ideia de vocês de que as tabelas têm cores ou elementos, tá? Então, a tabela leste, a partir de agora, não é mais ar, a oeste não é mais água, a sul não é mais fogo e a norte não é mais terra. Tá? Vamos determinar as tabelas e o pensamento sobre elas a partir do pensamento de John Dee. Não existem elementos ali. Todo mundo de acordo com isso? Todo mundo compreendeu o que eu acabei de falar? Deem joinha. Boa. Então, a partir deste momento, a gente vai esquecer que existem elementos em cada quadrante daqueles ali, tá? Nós vamos tratar ali as tabelas como o John Dee recebeu as tabelas, tá? Que é a proposta dessa construção que eu tenho refeito ali a partir dos diários para poder fazer uma prática muito mais alinhada ali com o que os anjos entregaram e menos com o que houve depois, tá? Então, nesse princípio, gente, digamos assim, dando um exemplo para vocês, digamos que a região do éter que compreende o Brasil esteja na tabela leste, tá? Digamos assim, tá? Só estou criando uma hipótese aqui para que vocês entendam qual que é o rolê, qual que é o cerne disso que eu estou fazendo agora, tá? Então, digamos que a região ali 58, que seja o regente do éter que compreende o Brasil, né?
desculpe, seja o éter que compreende o Brasil, esteja na tabela leste. Nesse sentido, gente, eu estaria dizendo para vocês que a partir do momento que eu quero modificar alguma coisa dentro daquela região, que é onde eu estou, que é o Brasil, né? Primeiramente, eu deveria utilizar um conjunto de chamadas que ligasse o sistema, 1 e 2, tá? E, a partir disso, eu teria que construir o avanço da energia que eu quero evocar a partir do momento que eu entendo que eu estou naquela posição do mundo que corresponde àquele éter, que corresponde àquela tabela. Vocês percebem o que eu quero dizer com isso? Eu estou basicamente, em vez de eu chamar um anjo enoquiano diretamente ali, não, eu estou indo para os éteres, e a partir dos éteres eu estou controlando a posição da Terra, que corresponde ao Brasil, e utilizando a potência dos anjos daquela tabela, que são 9 potências para cada uma das tabelas, exercendo aquela força a partir de um afunilamento para aquela região onde eu estou. Exemplo, digamos vocês que eu quero executar uma função dos anjos da transformação. Eu quero transformar todo o ataque mágico que eu recebo em prosperidade. Então, obviamente, eu usaria os anjos da transformação. São um agrupamento de anjos da transformação. Beleza, mas quais anjos da transformação? Eu tenho 4 quadrantes ali. Pegaram a ideia? Então, eu utilizo os anjos da transformação do quadrante onde o éter corresponde ao Brasil, gente. Conseguiram compreender aí? Pode falar a oração diária. Você que levantou a mão? Sou eu. Eu só troquei de conta, Johan. No início, eu achei que eu não tinha entendido. Aí, no final, eu confirmei que eu não havia entendido mesmo. No final, eu estava como no início. Deixa eu ver se eu entendi, que eu estava acompanhando a linha de raciocínio e você chegou, falou esse final agora e deu um bug maior. Digamos que quando a gente usa os ITs, que até então eu nem tinha eu achava que os ITs era só para a gente, né, ir até lá e etc. Aí você veio com toda uma ideia que eu falei, gente, pode isso? Tá certo isso? Pode. Aí, ok, a gente tem uma coisa, tipo assim, a ideia, pelo que eu estou entendendo, é que potencializa muito mais um intento, uma vez que eu estou no Brasil, e aí eu faço essa conexão com o Haiti, utilizando esses 9 princípios, esses nove, como é que você chama mesmo? Exato. 9 funções ou ofícios dos anjos. É como se, de repente, eu tivesse mais probabilidade de sucesso para um intento dar 100% certo, fazendo desta forma, do que ir procurar, porque na tabela X tem o anjo da transformação, que não sei o quê, e aí eu vou e crio toda uma estrutura, e aí, se eu faço isso, é aí que eu tô pegando que eu não tô conseguindo finalizar, entendeu? Que eu acho que eu entendi, mas ainda fica um pouco genérico para mim. Tá. Então vamos lá, meu querido. Eu acho que falta muito na explicação sobre o sistema enoquiano, falta muito em todas as lives que a gente teve, as conversas que a gente teve, falta uma explicação ali sobre o que são os éteres de fato. Gente, imagine a Terra aqui. A Terra ela é composta pelas 4 tabelas. Sabe aquelas tabelas? Né? As 4 ali, junto com a tabela da União. Ao redor delas, nós temos 30 camadas, como se fossem camadas de cebola. Né? Uma cebolona grandona com 30 camadas, tá? E no centro nós temos as tabelas primordiais. Né? Eu vou chamar de direcionais para não ter que usar elementais, porque o sistema de John Dee não tinha elementos ali, não existe elementos, tá? Então acontece o seguinte: imagine você, pessoal, imagine vocês que essas camadas, nessa cebolona grandona interdimensional, elas giram entre si mesmas e elas formam posições estratégicas diante do mundo, diante do nosso planeta. O que eu quero que vocês entendam é que existem 91 partes que os anjos entregaram com nomes específicos do nosso planeta.
tá? Cada uma dessas partes, 91, né, nós temos uma divisão aí. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar sobre 30 éteres. Então, imagine o seguinte, cada um desses 30 éteres, gente, cada um desses éteres tem 3 regentes. Cada um desses regentes compreende uma das partes da Terra. Por isso que eu falo, 91 partes. Mas aí vocês estão fazendo a conta e não bate. Johan, se você está dizendo que o mundo que a gente conhece é dividido em 30 éteres, como é que 91 bate a conta ali? Não tem três governadores para cada éter. Então, gente, o éter mais próximo de nós, da Terra, que é o éter Tex, ele possui 4 regentes, ou 4 áreas da Terra, tá? Então, traduzindo aqui em linguagem clara, cada um dos 91 regentes na Terra é uma parte geográfica da Terra. Ficou mais claro para vocês? Bem, joinha, ficou mais claro. Boa. Então, gente, quando a gente fala que tem 30 dimensões, e nessas 30 dimensões elas se dividem, as 29 próximas, elas se dividem em 3 dimensões, né? Somente a 30ª, que é a mais próxima da Terra, ela se divide em 4, tá? O que a gente chama isso, gente, são regentes dos éteres, são anjos. Essa é a verdade, gente. 30 éteres. Cada um desses éteres se divide em 3 regiões da Terra. Cada região da Terra, com exceção do 30º éter, que são 4, se divide em um anjo. Compreendem? Então dá 91 partes da Terra, ou 91 anjos que regem aquela parte da Terra. Por isso que quando eu falo para vocês que o Brasil ele está numa posição que é o 58º regente, quer dizer que essa região se chama 58ª e ela está sendo regida pelo 58º regente de um éter específico. Deu para entender aí? Gente, é extremamente complexo. Eu estou tentando explicar da forma mais básica possível para vocês. Deixa eu ver alguns comentários aqui. É difícil explicar, gente, mas eu estou tentando. Vamos lá, vou tentar clarificar isso para vocês, tá? Então, a Adeline comenta ali, né? Igual para mim, conforme eu estou lendo, assistindo as aulas, vou riscando as dúvidas. Legal. A Adeline também comenta, né? É um monte de coisa. Comecei pelo livro, as aulas comecei pela primeira desse ano, pois quero estar na crista da onda, né? Nos assuntos, junto com vocês. Vai estar. Nosso amigo ali, oração diária, troquei de conta, mas sou eu. Ah, tá avisando. O Neto fala, no caso, começar pela 19ª chamada. Neto, você foi sagaz aí, hein? Exato. Tá? Já vou explicar isso aí. Então, o que eu proponho nessa minha reconstrução do sistema, gente? Se eu entendo que cada peça do planeta ela é regida por uma dessas 91 regiões, e aí eu tenho que saber, então, dentro daquele mapa, e aí, olha só onde vem a graça de aprender o enoquiano e você entender como é que funcionam os diários. Sabem aquelas tabelas enoquianas? Aquelas, quadrada, com a tabela da união no centro? Sabem isso aí? É um mapa. Aí vocês perguntam, mas é um mapa para quê? É um mapa para regiões dentro do astral. Por mais louco que essa afirmação seja, é uma afirmação real, gente. Os anjos entregaram um mapa de construção do plano astral para que vocês localizassem a região de onde vocês moram, independente se a gente mora no Brasil, em alguma região da Europa ou da China, etc., não importa. Os anjos entregaram um mapa para que a gente pudesse agir sobre aquilo ali. Então, é essa proposta de sistema que eu tenho para propor para vocês. Tá?
Eu sei que é extremamente complexo de entender neste momento, porque talvez vocês precisem ali de um anteparo, ali, de uma base específica sobre o histórico do sistema. E é isso que eu ensino na mentoria, gente. Tá? Então, quando as pessoas entram na mentoria, que eu falo bem assim, ó, toma essa leitura aqui para você, né? O Neto aqui que entrou conosco sabe, né? Outras pessoas que estão na mentoria sabem que quando a pessoa entra na mentoria, eu já te trago uma leitura ali. Gente, essa leitura ela serve para vocês terem uma noção sobre o sistema. Uma noção sobre o sistema, sobre o que sobre quais bases ele é construído, sobre quais circunstâncias aquilo ocorre, tá? Que é para que vocês entendam que quando eu falar para vocês, gente, o mundo é dividido por 91 partes. E aí tem mais verdade aqui para vocês que nem não, talvez vocês que não estejam na mentoria, mas se vocês também estejam na mentoria, uma coisa que vocês vão achar super interessante. Existe uma 92ª parte, gente. E aí eu quero explodir a cabeça de vocês neste momento, que eu vou até falar de pertinho. Durante a recepção do sistema, os anjos mostraram para o Edward Kelly e para o John Dee uma 92ª parte da Terra, que era o centro de 4 rios. Para quem manjou dessas palavras, já tomou um susto agora. O Éden, gente. Os anjos mostraram a posição do Éden na Terra. Fiquem com essa informação para vocês. Pode falar, oração diária. Ô, Johan, deixa eu tentar resumir o entendimento que você quis dizer. Quando os anjos deram para Di a ideia dos Haitis, é porque ele queria interferir na Inglaterra, na questão de guerra, né? Certo? Ele queria poder fazer algumas movimentações. Criando um exemplo prático para a gente de interferência, pensando que a gente está na América do Sul e Brasil. Se a gente quer fazer. Você conseguia montar um exemplo, tipo assim, digamos que eu quero transformar a minha em prosperidade, uma agilidade em X coisa. Então eu usaria a chamada XXX 58, né? Brasil, que eu acesso esse IT, e finalizava com tal, tal, e aí pronto. Já dei o endereçamento através de tal chamada que eu quero transformar eu quero trabalhar com anjo da transformação X, e aí, claro, faria o pedido. Então, o que você está propondo seria isso, não é? Um controle geopolítico sobre as potências dos anjos. É isso que eu estou propondo. Eu vou abrir aqui a minha tradução, a minha última revisão, inclusive, do Grimório Enoquiano Essencial, para mostrar para vocês. Me dê um minuto só que eu já abro para vocês.
Tá todo mundo vendo ali? Boa. Gente, há 9 funções angelicais dentro dos quadrantes das torres de vigia. Tá? Esse exemplo que eu estou dando para vocês, vocês estão vendo ali meu mouse circundando elas. Né? Isso aqui é um exemplo de uma única torre de vigia, mas que pode ser copiada para cada uma das 4. Tá? É igual. Então, a primeira função angelical que nós temos ali, qual que é? Estão conseguindo ler o número 1 ali? Olha lá, ó, a posição do número 1. Então, o número 1 é o conhecimento humano e conselho em qualquer assunto. São sêniores, gente. Eu acredito que todos vocês que estão nessa live hoje já ouviram falar sobre sêniores, correto? Então, quando vocês estão lidando com os sêniores, você tem que saber que a primeira função das 9, e essas são as 9 funções, as famosas 9 funções que eu estou falando. Mas, Johan, quando eu estou aprendendo no Nokiano da Golden Dawn, não tem essas 9 funções. Todo mundo aqui sabe que não tem. Né? E aí eu quero dizer para vocês, gente, que o sistema enoquiano das tabelas, por isso que eu estou dando tanta ênfase nos diários, para tirar o que a Golden Dawn fez, ele foi construído dessa forma. E aí vocês me perguntam, mas Johan, por que a Golden Dawn não fez isso? Ela fez, gente. A Golden Dawn fez isso, só que demorou 300 anos para que a Golden Dawn e os membros da Golden Dawn tivessem acesso aos diários de forma completa para poder determinar essas funções. Tá? Então, imagine o seguinte, tudo que vocês imaginam que seja o Enochiano da Golden Dawn está incompleto se não tiver a diagramação correta das 9 funções angelicais para as tabelas. Então, não adianta vocês virem me perguntar, Iona, mas espera aí, se eu quero usar o subquadrante de fogo do ar, eu não tenho essa função. Gente, não existe subquadrante de fogo do ar no sistema original. Desculpe, é isso. Tá? Então eu quero que vocês abandonem esta ideia da mente de vocês neste ponto, porque aqui nesta live nós estamos respondendo dúvidas, né, sobre a base do sistema. E esta é a base do sistema que eu quero apresentar para vocês. Tá? Então, enquanto aqui eu estou mostrando, todo mundo está vendo o número 1, tá? Isso aqui, o número 1, gente, quer dizer justamente a posição dos sêniores. Nesse sentido, eu quero dizer para vocês que os sêniores eles só têm 2 funções. A primeira função, eles detêm todo conhecimento humano, em qualquer sentido. Vocês têm alguma dificuldade para imaginar o que isso quer dizer? Em níveis grandiosos, mais absolutos? Alguém aqui tem uma dificuldade em entender o que isso quer dizer? Os sêniores detêm todo poder sobre todo o conhecimento humano. E aí aqui está escrito dessa forma, mas eu vou completar essa frase para vocês de uma forma que vocês entendam de um praticante que já experimentou, inclusive os sêniores experimentam isso com frequência. Eles têm todo o conhecimento humano do passado, do presente e do futuro da humanidade. Por quê? Anjos não têm a trava de percepção temporal que a gente tem. Eu digo isso para vocês porque eu sou um estudante de física. Tá? Eu sou graduando em física na Federal e nós temos até aqui a presença de uma professora de física, Lilian. Um prazer imenso. Que vai concordar comigo. Que nós temos uma percepção do tempo que inicialmente nós chamamos de linear. Tá?
que é o passado, o presente e o futuro, o tempo funcionando como uma linha. Isso está totalmente errado em níveis que eu nem sou capaz de explicar para vocês nesse momento, tá? O que os anjos enxergam, gente, é uma composição temporal que... Imaginem vocês o seguinte, eles nos explicam, nos mostram que a nossa composição temporal é simplesmente nossa, porque o tempo não funciona, ou sequer existe a ideia de tempo para eles. O que eu quero dizer isso para vocês, gente? É muito difícil de entender. Eu sei que talvez eu não esteja explicando de uma forma clara. Deixa eu ver se eu consigo clarificar para vocês. Imaginem vocês que tudo que vocês entendem sobre tempo, na verdade, não existe, que as coisas ocorrem ao mesmo tempo em todas as circunstâncias. É mais ou menos dessa forma que os anjos enxergam. Então, enquanto você se preocupa, mas e se eu fizer um ritual para essa coisa aqui, né, que eu quero para prosperidade, qual que será o resultado? E aí você vai chamar um anjo enoquiano para fazer esse ritual para você, ele já sabe todas as circunstâncias de resultado, em todos os momentos, em todas as facetas que você poderia imaginar. Vocês conseguiram mais ou menos compreender como é que é a visão de um anjo, gente? Será que eu fui claro? Se tiverem dúvidas, podem levantar a mãozinha de vocês para falarem ou podem comentar ali, tá? Então, para resumir para vocês, gente, quando vocês chamam um anjo enoquiano, aqui a gente está falando dos sêniores, né? Mas usando eles como exemplo ali, já que a gente está falando sobre eles aqui. Imaginem, se vocês conseguirem, que esse anjo ele tem poder supremo sobre todo o conhecimento humano que já existiu, que existe e que existirá, porque ele não tem uma visão linear do tempo, porque ele enxerga tudo ao mesmo tempo, a todo momento. Eu não consigo ser mais claro do que isso. Tá? A Delilian está comentando ali, né? Isso aí, estamos atrelados à flecha do tempo, entropia, justamente, né? Já escutaram a frase, não conseguimos reverter a entropia? É isso, estamos atrelados a ela, justamente, é isso. Tá? Então eu quero que, quando vocês imaginarem que vocês querem fazer um ritual com algum sênior, algum anjo enoquiano, enfim, né? qualquer nível de anjo ali, eu quero que vocês já tenham certeza de que esses caras, eles já sabiam, antes de você nascer, que você chamaria eles ali, hoje. Eles já sabem o porquê que você quer chamar eles, e eles já sabem o resultado que vocês estão chamando eles vai dar. Pegaram a ideia? Conseguiram imaginar? É isso. É assim que esses caras veem a gente. Enquanto a gente está preso no conceito porco, temporal, de linearidade, os caras já estão enxergando além, velho. Já estão enxergando, tipo, 20 formas diferentes de fazer a coisa. É por isso, gente, que quando a gente faz um ritual com um sistema enoquiano, que a gente chama um anjo enoquiano, ele já chega dando porrada. Por quê? Porque ele já sabe que a gente está sendo burro. Que ele já sabe o resultado, cara. Ele está além de você zilhões de passos diferentes. Ele já sabe, cara. Ele já sabe. E não adianta, olha só que coisa interessante, né? Não adianta você chamar um anjo tentando dizer para si mesmo que o motivo que você está chamando o anjo ele é nobre, ele já vai saber, cara. Então não adianta, entendeu? Não tenta, né? Você só vai tomar uma porrada ali, tá? Aí você imagina um cara, um conjunto de caras que são sêniores, todo mundo está aqui enxergando, né, a barrinha, que o poder dos caras é simplesmente deter todo o conhecimento humano em todas as faixas de tempo, tá? Todo mundo compreendeu isso aí? Os sêniores são as melhores pessoas para pessoas.
Os sêniores são os melhores anjos para ensinar vocês qualquer coisa. Beleza? Eles têm um segundo poder. Ali está escrito conselho, mas nos diários, os próprios anjos dão a entender para o Dick que, além de conselho, eles têm julgamento. O poder de julgar, o poder de exercer a lei divina. Tá? Então, assim, quando você está com uma circunstância muito atrelada a leis, sejam elas terrenas ou universais, tá? Os sêniores são os caras certos. Então, deu para pegar, gente? A gente passou aqui, bem, eu passei aqui 15 minutos mais ou menos só para fazer com que vocês entendessem como é que funciona os sêniores. Ficou legal? Gente, essas entidades, elas já constam, já estão em registro da humanidade desde os primórdios do que aquilo que viria a ser o Antigo Testamento, tá? Eu acredito que algum de vocês aqui, em algum momento da vida de vocês, já ouviu falar sobre os 24 anciãos diante do trono de Deus. Isso está na Bíblia. Seja a Bíblia cristã, a hebraica, enfim, whatever. Isso está registrado. Adivinhe? Os 24 anciãos diante do trono de Deus são esses caras aqui. E aí demorou trocentos anos de criação da humanidade para que a gente conseguisse contato com esses seres. Só para alimentar a mente de vocês, não há sistema mágico no planeta antes do sistema enoquiano que dê a oportunidade de vocês para fazer contato com esses seres. Nunca existiu, tá? Então vamos à segunda parcela. Gente, tá todo mundo ali chegando no número 2? Todo mundo viu, né? Ali, de acordo com a nossa listinha, dentro do sistema enoquiano, nós temos anjos da medicina. Então, gente, o que eu quero dizer? Que todos os anjos, e aí eu vou ter que circundar aqui para vocês, ó, todos os anjos dessa partezinha das tabelas, em qualquer direção, e se você segue o método da Golden Dawn, em qualquer elemento, esses anjinhos aqui, ó, que são 4, eles foram criados para trazer a medicina, a cura. Olha só que coisa interessante. Tá? Então, esses anjos, nos 4 quadrantes, eles foram desenvolvidos, criados, disponíveis ali a nossa função, para trazer a medicina em qualquer sentido. Dentro da minha perspectiva de prática do sistema, e aí que pode enrolar um pouco a cabeça de vocês, imagine que essa figura inteira esteja representando a posição onde há um regente do éter relacionado ao Brasil. Então, de acordo com essa perspectiva, eu só preciso evocar a 19ª chamada com o nome do éter que contém o regente do Brasil. Estão conseguindo acompanhar? Começo com 19ª chamada, que é a chamada dos éteres. Só que essa 19ª chamada, vocês sabem que eu preciso mudar o nomezinho dela ali para chamar um éter específico. Então, eu chamo o éter específico cujo um dos regentes é o Brasil. Quando eu fizer esta chamada, eu vou executar uma quantidade de outras chamadas que representam o controle sobre uma destas 9 funções. Ficou mais claro para vocês? Se sim, respondam aí. Já volto.
Todo mundo compreendeu aí? Ótimo. Então, gente, isso aí é somente um spoiler pequeno de como eu pretendo apresentar o sistema, obviamente depois de mais testes. Mas essa não é, né, tá longe de ser a única forma de conhecer o sistema. Agora eu quero que vocês explorem a mente de vocês. Nós só somos 5 pessoas aqui nessa live ultimamente, né? Eu quero que vocês questionem mais. Da onde veio, por exemplo, a forma enoquiana da abdominal? Eu quero que vocês explorem mais. Essa é uma live para fazer perguntas. O que eu demonstrei até o momento é simplesmente a forma como eu pretendo desenvolver o sistema e está escrever um livro sobre. Aproveitem que a gente lançou ali, né, o link da live. Nos grupos mais abertos, que mais, gente? Será que é só isso, né? Mesmo nós 5 aqui seremos capazes de perguntar tão pouco? Aproveitem. Fala, meu querido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, algumas coisas. Eu vou aproveitar que ele está perguntando, vou perguntar várias coisas. Em relação aos nomes dos ITs, a gente acha dentro dos livros ou documentos que a gente tem lá na mentoria mesmo, né? Para conseguir saber, o regente do Brasil, porque tem que mudar os complementos, Sim. né? Que você falou, tá. Você já imaginava. Uma outra coisa, eu queria. Bom, não está muito ligada a isso, mas acho que a gente pode tirar dúvidas sobre qualquer coisa, né? Em relação às chamadas. E eu não sei se de repente é uma falsa interpretação minha de que de repente, por ser taumaturgia, é mais rápido. E aí de repente eu coloquei uma pressão, ou se na verdade a gente tem que simplesmente fazer, soltar e deixar as coisas acontecer. Porque eu acho que eu tô entrando numa noia de que eu acho que não tá funcionando, entendeu? Comigo as coisas. Então, aí eu deixei, tive que viajar, deixei um pouco de fazer, e tive aquelas experiências que eu já te comentei, porém, claro, durante o momento que eu faço Opa, as voltou. chamadas, eu percebo coisas ocorrendo. Tinha Uhum. caído? Qual Tinha. parte você perdeu falando? Eu acho que um segundo ou dois, mais ou menos. Então, toda vez que eu faço as chamadas, a última vez que eu fiz, você lembra que estava no médico, você falou, faz a não sei o que do fogo? Eu fiz essa Sim. chamada, tive algumas sensações e situações. Porém, de forma prática, na materialidade, o que foi solicitado, eu não vi um acontecimento, né? E aí que fica a coisa, que eu fiquei pensando, ok, mas será que o acontecimento ele pode ser sutil? Aí eu pensei, se tratando de enoquianos, acho que não tanto. Será que eu preciso de fazer mais vezes? Será que eu não estou conseguindo fazer? Porque toda vez que eu fazer a chamada, eu tento fazer o mais gregoriano possível, que eu acho que é esse o gap da coisa, né? A gente tem que fazer como se estivesse ali cantando mesmo como um canto gregoriano, né? E aí eu fico pensando, eu acho que Será? eu não Mas estou isso é para fazendo você? certo. O quê? O canto gregoriano? É. Porque isso não Então, é um eu padrão. peguei que tinha que ter. Ah, tá. Não. Eu Isso testo, não é um padrão eu para todo mundo. mesclo. Não. Eu faço Você já, falando, você, faço vibrando você assim. já, você já ouviu meu áudio fazendo chamada? Parece que eu estou fazendo um progressivo, ou uma. Não é um canto, na verdade, mas é uma declamação progressiva em alemão. Você já me ouviu fazendo? Não, não, não. Seria Eu achei meio, interessante. eu achei meio xamânico, Isso. Também, Antônio. Exato. bem ritmado. Exato. E aí tem um porquê. E é esse porquê. Você está com link de oração diária, como é que eu posso chamar? O que é mais fácil? Johnny, ou Diamond, pode ser Johnny. Diamond. Johnny. Então, Johnny, o que acontece é o seguinte, Johnny. É, é, dentro da mentoria, inclusive até fora, a gente já conversou sobre isso, inclusive no colegiado enoquiano, que cada pessoa deve descobrir a forma como as chamadas tocam elas. Johnny, você já teve alguma experiência com poesia, por exemplo?
Sim, sim, sim. Com declamação, né? Isso. Você sabe quando você declama uma poesia, você não sente somente as palavras saindo da sua boca, mas você sente, você está numa entonação e que faz a sua boca vibrar e chega até um ponto que a gente chama de crescendo, por exemplo, na música clássica, que começa a fazer o seu coração vibrar. Uhum. Eu tô pegando mais ou menos o feeling que você quer dizer. É, esse é o ponto que você tem que fazer as chamadas. É, isso é tão difícil de explicar, Johnny e demais, que, por exemplo, o Crowley ele teve todo um cuidado muito, muito sagaz da parte dele, muito, muito cuidadoso da parte dele em explicar. Que ele diz o seguinte, né? Quando você faz uma vibração de nome divino, por exemplo, e ele explicou isso lá no Liberou, Belmanos et Sagittae, que é quando você vibra os nomes divinos dos quadrantes, você tem que fazer isso ao ponto de fazer com que os pilares da Terra até o céu vibrem em todos os sentidos. O que ele quis dizer com isso? Quem são os pilares da Terra ao céu? É você, cara. Então, Crowley deixou esse conhecimento velado ali. E aí agora eu estou soltando na cara de vocês. Tá? Quem são os pilares da Terra? Vocês. Então, trocando em miúdos, seria a carne do nosso corpo estremecer. Exato. E a Seria a gente carne, vibrar mesmo. total. E, cara, você tem que fazer, Jorge, você tem que fazer ao ponto do seu corpo parecer um violoncelo, velho. Vibrar tipo, do centro às pontas dos dedos. Tá? É muito difícil fazer isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Né? Muita gente aí fora ensina formas de vibrar nomes divinos, vibrar oração, etc., mas não fala isso para vocês. Isso que eu estou falando para vocês, e que o Crowley falou, inclusive, só vem durante a prática. Você tem que fazer, tipo, 1000 vezes para você chegar nesse ponto. Tá? Porém, você tem que fazer essas 1000 vezes. Na primeira vez, você vai sentir porra nenhuma. Dificilmente, se você fizer uma chamada enoquiana, na primeira vez na sua vida, dificilmente você vai sentir alguma coisa. Dificilmente. Você sabe o que acontece, Johnny? Na real, vou dizer aqui para vocês, na real, vocês estão aqui comigo. Quando uma pessoa procura eu, ou o Robson, ou, enfim, os membros do colegiado não querem ali falando sobre chamadas, ou procura ali os grupos abertos, falando, vibrei a chamada tal e consegui resultado tal. Aí a gente pergunta, mas quantas vezes você já tinha feito antes? Não, foi de primeira. Então, tem um problema grande com isso, cara. A pessoa, ela teve um... imagina comigo, John. A pessoa, ela teve um 0,00001% do que uma chamada enoquiana pode proporcionar. E isso é raro. Tá? Agora, imagine você, Johnny. Se você conhece o seu próprio corpo, se você sabe a proporção exata que você tem que vibrar nomes divinos para fazer isso aqui, ó. Você está vendo aqui? Onde eu estou tocando? Vocês estão vendo? Cardíaco. Exato. Se você fizer um nome divino, lento, potente, ao ponto de fazer isso aqui vibrar, e a partir daqui todo o seu corpo, até a ponta dos seus dedos vibrar, aí você conseguiu. Aí você está apto para fazer uma chamada enoquiana. E aí, eu vou contar. Isso aqui vai ficar gravado, eu vou contar a verdade aqui para vocês. Vocês sabem o que realmente torna uma chamada enoquiana extremamente propícia, extremamente cheia de resultado? É quando você atinge esse conhecimento sobre vibrar uma chamada enoquiana. Porque o que a gente tem ultimamente é um monte de gente utilizando taumaturgia enoquiana, falando, eu usei as chamadas e produzi resultados aqui, não sei o quê, e aí fiz o resultado, foi a minha primeira vez, não sei o quê. Gente, isso não passa do que aquela explicação maliciosa da menina lá que escreveu o livro lá, O Segredo. Você simplesmente condicionou a sua mente a acreditar que você falando aleatoriamente uma língua morta,
Você ia produzir resultado. Você produziu? Ok. Só que aí que está o rolê. Quando você entende isso que eu estou falando, que é a vibração real, a coisa feita ali, realmente com fogo nos olhos, o resultado será infinitamente superior àquilo que você sequer sonhou na sua vida. Esse, senhoras e senhores, é o resultado de uma chamada enoquiana sendo feita de forma propícia. Tá? Então, quando a gente vê ali, a gente observa, e a gente observa muito, tá? A gente observa muito, a gente vê ali, né, as pessoas, fiz ali uma combinação das chamadas para a prosperidade, e aí eu consegui ali um novo emprego, que não sei o quê. Bicho, você está simplesmente condicionando a sua própria mente sem, sem nada. 0% do uso das chamadas reais ali. Você simplesmente condicionou a sua mente de que fazer aquilo ali, ler aquele textinho para nada, vai produzir um resultado. Você condicionou a sua mente. Gente, o estudo da psicologia já demonstrou N vezes que condicionar macacos para tomar choque, para não pegar uma banana, vai fazer com que eles não peguem a banana. E aí eles agridem o macaco novo que entra na caixinha e tenta pegar a banana. Isso simplesmente é um condicionamento barato. Isso é o que tem sido feito em relação ao ocultismo brasileiro nas redes. As pessoas condicionam as pessoas se condicionam e condicionam os outros, dizendo, que eu tive tantos resultados e que você vai ter também. Só basta você pagar R$ 999,99 aqui e você vai ter esse resultado. Eu digo para vocês claramente, há um índice de 0,001% de pessoas que realmente fazem uma chamada enoquiana, que fazem da maneira correta, para poder absorver aquilo que a chamada proporciona. No mais, meus caros, é simplesmente a pessoa condicionando a si mesma, acreditando que está fazendo alguma coisa no rolê de uma língua estrangeira e simplesmente produzir o resultado por si mesmo. Então, eu fiquei pensando muito nisso que você está falando agora e faz todo sentido, porque eu fiquei pensando em relação a ser essa chave que abre por dentro, né? Tipo, cada um tem que ser essa chave. Da primeira vez que eu fiz a chamada, eu já tive resultados e percepções, né? Extrasensorial de perceber, tipo assim, opa, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui realmente aconteceu várias coisas, né? Pressão, tava muito calor em São Paulo, um calor infernal, e do quarto todo ficar fresco, que era maravilhoso, então eu tava gostando bastante de fazer as chamadas, inclusive, porque tava um calor incomensurável. Porém, eu acho que aí bate aquela questão da insegurança versus pressa e necessidade de situações que você quer resolver, entendeu? E aí, geralmente, eu sou muito inseguro, e aí você faz uma maçaroca na sua mente, e às vezes você tá indo até bem, só que se você não consegue ter o fogo interno, você não faz magia. Eu acho que esse é o princípio, né? Exato. Então, é nisso que eu tenho percebido, que eu fico tipo, tá, aí tem que vibrar e vibrar. Eu fico tentando achar formas, aí eu faço meio gregoriano, às vezes eu falo e tudo mais. Porém, essa coisa que você disse da percepção, dessa vibração, eu nunca senti do cardíaco, pelo que eu me recorde. Mas, por exemplo, com situações em palavra em português, com decretos, eu já tive várias vezes, né? Decretos do eu sou, etc e tal, onde você realmente, você cresce, você sente empoderamento, e Sim. ali você vê que aquilo que você está dizendo começa a se movimentar. Então, agora com essa explicação que você deu, eu realmente consegui acessar que é a mesma coisa. A diferença é que eu só preciso. Aqueles cadeados de senha, né? Que a gente tem que ficar passando um código para tentar ajustar. Parece que é mais ou menos isso, assim. Mas é na mesma linha do que eu já faço em português, digamos. Exatamente. É, 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 Johnny, é extremamente interessante você dar, inclusive, o seu testemunho. Que bom que ficou gravado aqui, inclusive, porque você não tem ideia do quanto isso faz diferença durante a evocação em si. Uhum. Imagina que você fazendo ou testando uma chamada enoquiana, você precisa do triplo, ou 10 vezes, ou 20 vezes o controle sobre a sua própria crença
durante o ato de invocação. Você sabe a coisa mais destrutiva que mina um magista, Johnny? É você estar fazendo, por exemplo, o RMP, o RMH, ou a própria movimentação da invocação de uma energia, e você simplesmente chegar ao ponto de se dar conta que você só está fazendo uma dancinha no meio do ritual e passando vergonha para si mesmo. Isso quebra um praticante de magista ao ponto de ser absurdo, cara. Absurdo. É a Eu acho que vai descrença. no ponto, o Johan, que você está falando, acho que é bem interessante isso, porque, como você está dizendo, tem muita coisa sendo vendida, e como parece que a magia enoquiana fica uma coisa meio New Age também, do tipo, é a nova salvação e solução da vida, embora a gente sabe que tem um grande poder, claro. Porém, de toda maneira, não vai ser essa coisa só porque é uma língua desconhecida, que você vai sair falando, e aí você tem que ter uma coisa, você tem que ter isso que a gente acabou de entender, né? Dessa chave. Por isso que às vezes, quando estou muito cansado, e é uma percepção que eu já tenho, se eu estou cansado, se eu não tenho condições, não tem como eu pensar em fazer qualquer coisa. Tipo, não, vou fazer um ritual agora sobre não sei o quê. Porque cadê essa energia motriz que vai gerar a transformação ali no que você vai comandar? É a mesma coisa para fazer chamada ou qualquer outra coisa. Tipo, se você não tem energia. Inclusive, vocês vivem dizendo que se tiver doente, não faça, né? Se tiver. Acho que só Se doente, estiver cansado. doente, Cansado vai do dar que, cara? B.O. Exatamente. Isso se dá por um motivo muito específico, Johnny. Como é que você quer dominar outra entidade, uma entidade que basicamente viu, presenciou o nascer do universo como a gente conhece, se você não domina nem a si mesmo, né? Johnny, você quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou deixar o comentário com o Neto. Eu só queria comentar uma outra coisa. Uma coisa que também já está meio que explicado, mas quando fala em vibrar os nomes dos anjos, ali eu não preciso ter uma preocupação de acertar a pronúncia, porque afinal de contas, é Não, tipo, eu não sei como que eu pronuncio aquilo, né? De que jeito. Então eu posso fazer do jeito que eu sentir, sem pensar em certo e errado, né? Johnny, sua pergunta foi muito crucial agora, cara. E vou abrir meu coração aqui para vocês. Tá? O que você está perguntando, questionando sobre como vibrar, na verdade, isso é muito coisa de ordens iniciáticas quando você já atinge um grau muito elevado. Johnny, vamos fazer um experimento juntos? Fazer o quê? Vamos fazer um experimento juntos? Ah, sim, experimento, ok. Eu vi outra coisa. Hum. Vamos? Podemos? Podemos. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Não, é fácil, é super simples. Vamos fazer o seguinte. Johnny, e vocês aqui todos que estão comigo ainda, né? Nós temos aqui 3 pessoas só. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Inspirem. Expirem. Inspirem. Expirem. Inspirem pela última vez. Expirem. Depois de relaxar a mente de vocês, eu quero que pelo próximo 1 minuto, não precisam contar, simplesmente a título de curiosidade. Eu quero que vocês falem na mente de vocês o nome de vocês 3 vezes de forma lenta e que nessa vibração, nessa
fala do nome de vocês, dentro da cabeça de vocês, vocês só falem isso, só o nome de vocês. Conseguiram compreender? Quando tiverem conseguido, pode comentar. Neto, pode falar, quando você estiver pronto. Boa noite, Orhan. Boa noite, Boa John. Estão me noite. escutando bem? Sim, perfeitamente. Então, John levantou aí a questão das chamadas e uma coisa que me ajudou bastante foi as entonações das notas, dos acordes, formação de acorde musicais, né, de violão. E eu descobri que o meu corpo, quando eu estava cantando uma determinada canção, eu descobri que meu corpo ele reverberava muito quando eu colocava um fá sustenido menor. Eu sentia que todo o corpo vibrava bastante. E eu trouxe isso para as chamadas. E tem assim sido de grande vibração, vibração em questão de física mesmo, de vibrar apenas. E quando você Aham. agrega isso com o fogo da intenção, da vontade, parece uma explosão. E eu acredito que pode ajudar bastante, assim, quem tiver dificuldade com achar essa determinada altura tônica da voz, porque às vezes eu ficava, né, procurando entonar um pouco mais alto, um pouco mais grave, e me lembrei desse fato, de que já tinha ocorrido várias vezes comigo, do meu corpo reverberar com essa determinada vibração. Aham. E toda vez que eu vou fazer uma chamada, antes eu pego o violão e coloco o acorde e, e fico cantando naquela vibração, naquele tom. E tem me ajudado muito. Eu acho que é muito correto você ter feito isso, Neto, porque você é músico, cara. Você entende muito bem sobre isso. Neto, você já pegou o meu arquivo para ouvir a primeira chamada, a segunda chamada? Eu gravei isso aí, com a minha própria voz. Sim, ouvi. Até então, Johan, eu vinha fazendo as chamadas de acordo com o que eu tinha aprendido lá com o Uhum, Robson, né, que era uhum. puxado para o hebraico. Mas quando eu vi você fazendo, cara, movimentou, porque o Robson também gravou. Eu escutava de boa, mas quando eu escutei a tua gravação, parece que movimentou aqui, mesmo só escutando assim no fone de ouvido, e aquela coisa gerou um vórtice, um chakra instantâneo ali Sim. enquanto eu estudava e eu tô me debruçando em tentar aprender a tua forma, né, de ler a chamada de interpretação ali, que eu achei fantástico e assim de uma força, e como você falou, é uma força que você vai é, é como você Bate acompanhar duro, uma né? orquestra
uma orquestra que vai ficando, que vai começando do piano e até o fortíssimo, né? Ali quando você tem aquele o ápice da música, o ápice da canção e o ápice do fogo naquela explosão. E isso conversa muito comigo e a forma que você tá fazendo sua dicção da chamada, ela conversa muito comigo e eu estou desde então estudando e me preparando para fazer, né, as primeiras tentativas da forma que você traz. Achei bastante E eu interessante. fico muito feliz. Fico muito feliz, né? Johnny, você está perguntando em qual grupo tá? Eu vou mandar a minha gravação da primeira e da segunda chamada ali no grupo do Laboratório Nokiano para que vocês vejam. Aproveitando e deixando aqui gravado para vocês, né? Vocês são as únicas outras pessoas que estão aqui comigo. Eu deixei hoje lá um exemplo de ritual construído basicamente de forma telêmica ali, né? Muito focada, telemita ali, para que vocês tenham a ideia de como é que funciona a construção ritual. Mas eu quero que vocês entendam, senhoras e senhores, que a construção ritual para uma evocação angelical enoquiana, ela funciona muito conforme o seu coração dá, tá? Isso, inclusive, é uma passagem angelical dos anjos para o Di, em que os anjos dizem que o processo de oração se dá no coração do homem. Então, eu não quero que vocês pensem que vocês precisam aprender fórmulas ou nomes divinos aleatórios para poder fazer uma evocação angelical, tá? Eu quero que vocês entendam que vocês precisam ter fé em si mesmos para produzir a palavra para o anjo, tá? Compreenderam isso aí? Boa. Então, com isso, gente, eu vou terminar a nossa live, então, até porque só está nós três aqui, tá? E aí, abro a mim mesmo para perguntas ali no grupo e qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Pode falar, Johnny. Deixa eu fazer a minha última. A gente começou a falar, eu falei do Roquette, e aí você não concluiu, você perguntou. Eu queria saber do documento. Você tem alguma monografia, um resumo sobre esse livro que eu possa acessar? Ou tem alguma outra coisa que você Eu vou colocou te no lugar e chamar. por isso você fez aquela descrição? Você falou que você está na mentoria, só Vou que te você não chamar então concluiu o ali. assunto. Eu vou te chamar ali no grupo. Aí eu te mandar Tudo bem, fechou. um adendo do documento. Neto, quer falar alguma coisa? Oi, Johan, só para aproveitar esse último momento, você tem a intenção de gravar também as outras chamadas e deixar assim um setlist, porque seria de Total. bastante Sim. importância. Seria de bastante importância, porque a gente você vai fazendo a chamada e eu vou acompanhando ali, né, no livro que acho que é da magia ritual, não é isso? Manual da magia ritual que tem Isso. E o sim. e eu vou Pode ficar tranquilo, acompanhando né? ali E sim. é de bastante ajuda aqui para a gente que está Uhum. começando nesse mergulho. Pode ficar tranquilo que eu gravo sim, tá? E muito obrigado, boa noite. Sempre maravilhoso suas Eu que agradeço, intervenções. gente. Até mais, então.